Bom dia, pessoal! Aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de História. Hoje, segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Dia do Patrimônio Histórico Nacional. Também Dia Nacional da Construção Social e Dia do Pão de Queijo. Na história, 1942. 2 navios brasileiros foram torpedeados pelo submarino alemão U-507. O vapor Itagiba, também chamado de Itagibe, era um navio brasileiro de carga e de passageiros. Foi atingido no litoral da Bahia. Foi a 19ª embarcação brasileira atacada na guerra e a 4ª a ser afundada em menos de 48 horas. Morreram cerca de 36 pessoas, todas passageiras. Outra embarcação atingida foi o Araxá, quando estava fazendo o resgate das pessoas do Itagibe. Torpedeado na manhã do mesmo dia. Morreram 20 tripulantes, além de sobreviventes do Itagibe que haviam sido resgatados. Em dias anteriores, as forças alemãs haviam torpedeado também os navios Baipendi, Araraquara e Aníbal Benévolo, no litoral do Sergipe. Os 2 afundamentos provocaram protestos nas ruas do Brasil, em que era exigido que o governo respondesse aos ataques. E assim, no dia 22 de agosto, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Costumava-se dizer que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. E esse fato fez a cobra fumar. Por esse motivo, o símbolo da Força Expedicionária Brasileira é uma cobra fumando. É uma curiosidade aí da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, nesta data, era publicado o livro A Revolução dos Bichos, um romance escrito pelo inglês George Orwell, o mesmo autor do clássico 1984. O livro é sobre uma história de corrupção e traição. O autor usa animais para retratar as fraquezas humanas e atacar o paraíso comunista da Rússia. A revolta usa animais da fazenda contra os humanos e é liderada por 2 porcos, Bola de Neve, em inglês Snowball, e Napoleão. Contudo, ambos tentam criar uma sociedade utópica, que termina estabelecendo uma ditadura tão corrupta quanto a dos humanos. Depois foi feito um filme também sobre isso aí, chamado Animal Farm. Quem já foi meu aluno assistiu esse filme e quem ainda não foi, vai assistir. Porque eu passo esse filme aí trabalhando muito essa questão aí do socialismo. Aí quando eu trabalho a Revolução Russa, eu trabalho esse filme com meus alunos aí. Em 1978, o Double Eagle 2 foi o primeiro balão a realizar a travessia do Oceano Atlântico, pilotado por Ben Abruzzo, Max Anderson e Larry Newman. O balão decolou de Presque Island, em Maine, nos Estados Unidos, e aterrissou em Missouri, perto de Paris, depois de uma viagem de 137 horas e 6 minutos. Em 1979, foi fundada a ANJ, a Associação Nacional de Jornais do Brasil, com o objetivo de defender a liberdade de imprensa no país. Em 1987, morria no Rio de Janeiro Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista. Nascido em Itabira, Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902, ele fez faculdade de farmácia, mas escrevia desde cedo e foi fundador de A Revista, que divulgava o modernismo no Brasil. Durante a maior parte do tempo foi funcionário público, mas seguiu escrevendo até o final de sua vida. Em 2008, durante os Jogos Olímpicos de Pequim, o nadador norte-americano Michael Phelps conquistou a sua 8ª medalha de ouro na competição, tornando-se o atleta com mais conquistas deste tipo em uma única edição olímpica. Ele quebrou o recorde que pertencia a Mark Spitz, que tinha obtido 7 ouros nos Jogos de 1972. E com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Uma abençoada semana a todos e fiquem com Deus. Um abraço do professor Elton.